Pastor, volto aí. Amém, irmãos? Que a graça e a paz esteja no coração de todos. Aleluias. Abra seu coração nessa noite. Deus tem algo de especial para tocar para te entregar de uma maneira especial. Só você preparar o seu coração e Deus irá se manifestar sobre a sua vida. Aleluias. Amém. Feche seus olhos, um minutinho. Grande Deus e Pai celestial, eu me coloco em Tua presença, Pai, nesse momento, para Te apresentar a vida, Pai, deste homem, a vida dessa mulher, que saiu do seu lar, meu Deus, nessa noite, para clamar pelo Teu nome. Esteja tocando sobre a vida dessa pessoa de uma maneira poderosa. Esteja tocando, meu Deus amado, de uma maneira especial, do alto da cabeça às plantas dos pés desta pessoa, para que essa pessoa saia daqui, meu Deus amado, nessa noite, ciente, meu Pai, de que foi alcançado o seu objetivo, a sua bênção, que ela veio receber. Meu Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe poderosamente essa noite, Pai. Que a Tua palavra venha fluir nos nossos corações, de uma maneira poderosa, no nome do Senhor Jesus. Amém. E glórias a Deus. Amém. Quem está feliz com Cristo aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. É motivo de alegria de estarmos felizes mesmo, porque Ele está presente neste lugar para nos abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Alguém cansado nessa noite? Culto de quarta-feira, né? Vejo o semblante um pouco cansado. Pessoas que trabalharam nesse dia. Obrigadão, Denilson. Deus abençoa. Alegra o seu coração, porque logo breve teremos um descanso eterno com Cristo. Amém? Quem quer descansar eternamente com Cristo? Todos querem, né? Mas alguém quer descansar hoje com Cristo? Ninguém quer morrer, né? Mas para você descansar com Cristo é preciso você morrer. A primeira morte, ela precisa de acontecer dentro de nós, morrer para nós mesmos, para os nossos erros, para os nossos pecados. Amém? Viver com Cristo e depois morrer, literalmente falando, e receber um corpo de glória, aonde não tem canseira, aonde não tem dor, não tem vergonha, não tem desonras, e vão viver eternamente com Cristo. Abra comigo a sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo de número 8 até o 13. Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao 13. Todos encontraram? Já está até ali, ó. Um dia que pode falhar, hein? Se você que não traz a Bíblia para acreditando na tela. Né, Natan? Tem que trazer a Bíblia, nem que seja no celular, que seja da maneira possível aí. Vamos lá, capítulo 17, versículo 8 até o 13. Eu vou seguir na minha Bíblia aqui. Você pode acompanhar tanto na tela quanto na sua Bíblia. Está escrito assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Versículo 10. Fez Josué como Moisés lhe disseram, e pelejou contra Amaleque. Moisés, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro, ou do monte
monte, né? Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hu sustentava-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Diga amém, irmãos, porque foi uma vitória. Amém? Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar nessa noite. O tema que foi me sugerido para essa noite de oração é a importância da unidade na oração. Repita comigo, a importância da unidade na oração. Eu busquei os principais textos mais importantes que eu acho de unidade para compartilhar nessa noite. Busquei também uma introdução num texto muito forte. Não um texto muito pequeno, mas é importante nós comentar sobre ele. Eu gostaria que Natan projetasse ali para mim, para a gente fazer uma breve introdução em Atos capítulo 12, versículo 5. Atos capítulo 12, versículo 5. A seguir, é Sambila, né? Que está na... Natan está no som ali, né, Natan? Atos capítulo 12, versículo 5. A seguir, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele. Continua colocando, por gentileza. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça a sandália. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual lhe abriu automaticamente. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo lhe apartou dele. Continua, né? Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas. E fazia o que, irmãos? E fazia o que? Muitas pessoas estavam ali, orava. Por que Pedro foi solto da prisão? Por que as cadeias se abriram? Porque o povo orava por ele. Então, esses dois textos foram os textos que eu achei muito importante para essa noite, para falar um pouco sobre a importância da unidade na oração e o resultado que ela vai nos trazer. Mas eu quero usar dois sentidos nesse texto de Êxodo. Depois eu volto aqui nessa introdução para a gente estar trabalhando nesses dois textos. Eu quero trabalhar um pouquinho no livro de Êxodo, porque estamos tratando de um grande homem chamado Moisés, a qual Deus levantou para libertar Israel da escravidão de Faraó. Todos conhecem a história de Moisés? Sim, né? Moisés, um grande libertador, um camarada que por várias vezes tentou rejeitar o seu chamado. Olha que Moisés não estava atrás de posições, de cargos, né? Moisés tentou recusar. Quando Deus chamou Moisés, falou: Moisés, eu tenho uma missão para você. Você terá que resgatar o meu povo da escravidão do Egito, e você vai ter que falar a Faraó. E Moisés, por várias vezes, ele recusou, dizendo que era um homem de dificuldade na sua fala,
e sempre pedindo para Deus mandar para outro, para o seu irmão Arão, mas Deus tinha um propósito através da vida de Moisés para libertar aquele povo. Ou seja, Moisés tinha um lugar de destaque, de posição. Maravilhoso isso, né? Lugar de destaque, de posição. Mas entenda bem, o lugar de destaque, de posição hoje, irmãos, dentro da igreja, é um lugar muito procurado, tá? É um lugar muito procurado, que seja na área de louvor, que seja na área de pregação, que seja na área jovem, área de liderança, área de destaque. É importante ter isso? Claro que é. É importante você correr atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, dos seus desejos. Você entende isso? Mas eu costumo dizer que o ministério, ele corre atrás de você. Quanto mais você corre atrás do ministério, ele foge de você. Viu? Deus não está à procura de pessoas para aparecer. Deus está à procura de pessoas para fazer, irmãos, acontecer aquilo que Ele determinou. Amém? Deus não está à procura de pessoas para aparecer. Moisés não tinha desejo de aparecer, Moisés tinha desejo de fazer. E por várias vezes ele falou com Deus: Deus, manda Arão no meu lugar. E Deus ainda quebrou o galho dele. Deus falou: Moisés, tudo bem, eu vou mandar Arão, mas Arão vai ser o seu porta-voz. Você fala, Arão traduz para você, mas você vai ser o líder. O lugar de destaque é um lugar muito, muito procurado, e todos querem esse lugar. Mas nessa história que nós lemos aqui, irmãos, aparecem dois camaradas que é importante nós retratarmos sobre ele. Nós tratarmos sobre esses dois camaradas, Arão e Ur. Quando falamos de Arão e Ur, eram dois camaradas que não apareciam muito. Arão, irmão de Moisés, Ur, descendente de Judá. Assim estavam ali os dois, que não aparecia muito na história. Tá? Mas era alguém que tinha uma importância muito grande para Deus, e que tinha um entendimento muito grande do que é ser amigo, do que é ser intercessor de alguém que necessita da sua ajuda. Às vezes nós cercamos de pessoas que não nos olham como Arão e Ur. Tem pessoas que nos cercam simplesmente, de repente, pela sua posição, por que você tem, mas em um caso de uma necessidade sua, de repente essa pessoa não terá a atitude que teve Arão e Ur. Porque nós entendemos que havia uma peleja contra o povo de Israel por Amaleque. Amaleque então se posiciona contra o povo de Israel. E Moisés então ele ordena que Josué ele se posiciona para a batalha contra Amaleque. Então, quando você vai analisar pela palavra aqui, existe uma hierarquia muito interessante dentro desse texto, e que nós podemos trazer para dentro da igreja hoje, por dias atuais, tá? Estamos falando de Moisés, um libertador. Quando se fala de Moisés dentro da igreja atual, estamos falando dos pastores da igreja, que estão ali para orientar, que estão ali para conduzir o rebanho aonde Deus quer que vá. Estamos falando de Moisés. Quando se fala de Arão e Ur, estamos falando de dois obreiros que estavam ali também para auxiliar no serviço de Deus, tá? Mas observa que o quanto é interessante a história de Moisés, Arão e Ur. É que esses dois camaradas, dentro dessa hierarquia, estavam posicionados com Moisés no cume do monte, enquanto os outros guerreavam, irmãos, contra o exército inimigo. Enquanto Josué ia contra o exército inimigo, estava ali Moisés com dois intercessores para auxiliar na guerra. Eu quero dizer para você o seguinte: eu busquei 2 pontos para que você analise nessa noite. Primeiro, peleja. E segundo, mãos pesadas.
Quando se fala de peleja, todos nós temos uma peleja, irmãos. Todos nós temos uma peleja. Eu tenho a minha peleja e você tem a sua peleja. E tem pelejas que você consegue se livrar dela facilmente, outras você vai ter que conviver com ela todos os dias da sua vida. Ainda ontem estava na clínica, dando uma palavra na clínica, e eu até citei sobre o espinho da carne de Paulo, que Paulo lutou várias vezes para abrir mão daquele espinho da carne, e Deus sempre dizia: Paulo, a minha graça te basta. E Deus não removeu o espinho da carne de Paulo. Paulo morreu com aquele espinho na carne. Deus não tirou. Irmão, são pelejas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Eu não sei qual é a sua peleja. De repente, a sua peleja é na área da saúde, na sua saúde. De repente não é na sua saúde, mas é na saúde de um ente querido seu, de um familiar seu. De repente a sua peleja é no seu relacionamento, no seu casamento, que por várias vezes você pensou desistir e se separar, e está lutando para reconciliar, para se consertar. Talvez a sua peleja é no seu noivado, no seu namoro, não sei qual é a sua peleja. Talvez a sua peleja ela é financeira, está aprofundado em dívidas, e já não sabe mais o que fazer. Sabe aquela pessoa que deve tanto, que já não consegue andar pelas ruas da cidade? Porque deve naquela rua ali, não posso passar por ali. Deve naquela também, não posso passar por aquela, né? Daqui a pouco tem que fugir da cidade por falta de controle financeiro. São pelejas, irmãos, financeiras. Qual é a sua peleja? Qual é a sua peleja? Havia uma guerra contra o povo de Israel, mas havia homens de Deus ali para orientar o povo como deveria ser aquela guerra. Havia uma peleja pesada ali, irmãos, mas tinha homens dispostos a lutar. Tinha homens ali dispostos a enfrentar o inimigo e derrotar o inimigo. Não tinha homens ali cabisbaixa, tinha homens ali com vontade de vencer. Então, primeiramente, pelejas. Eu quero que você identifique qual é a sua peleja nessa noite. Porque se você vier para o culto de oração sem um foco, sem um objetivo, o que você quer nessa noite? Qual é a sua peleja? Qual é o seu foco? Você quer acertar o que nessa noite? Você está atirando em quê? Está atirando para tudo quanto é lado, você já mirou no alvo, né, Alessandra? Está atirando para qualquer lado para ver se acerta em alguma coisa. Você precisa de mirar, irmão, de alguma coisa. Qual o seu objetivo nessa noite? Qual a sua petição nessa noite? Qual a sua peleja? Moisés tinha uma peleja. Agora Moisés, então, ele se posiciona contra o inimigo. Está Josué na batalha. Moisés no cume do monte e levantava as mãos. Quando Moisés levantava as suas mãos, Josué prevalecia e só via homens caindo à espada. De repente Moisés não aguentava, baixava as mãos. Quando Moisés baixava as mãos, o exército de inimigo de Amaleque começava a matar o povo de Israel, o exército de Israel, os homens de Israel. Moisés levantava as mãos, Israel vencia. Quando ele abaixava, Israel perdia. Mãos pesadas. Quando se fala de mãos pesadas, irmãos, estou falando de peleja. E agora mãos pesadas, dificuldade de enfrentar a minha peleja. Agora eu quero que você identifique sobre a sua vida qual a sua dificuldade para enfrentar a sua peleja. Qual a sua dificuldade que você está tendo para enfrentar a sua peleja nessa noite? Moisés tinha as mãos pesadas, ele não dava conta de ficar com as mãos levantadas o dia todo, e teria que ser o dia todo aquela guerra. Qual a sua dificuldade nessa noite? Você precisa identificar qual a sua dificuldade, para você tratar com ela especificamente. Qual a sua dificuldade? A pior dificuldade eu vou revelar para você. A pior dificuldade do homem se chama pecado. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus, e encobre o rosto de Deus para que não nos veja. Olha o quanto que isso é sério. O pecado encobre o rosto de Deus para que não nos veja. Então o pecado me separa de Deus. O pecado é como uma parede dessa. Você sabe o que tem aqui atrás dessa parede? Alguém sabe, né, o que tem aqui atrás? Atrás dessa parede aqui tem a salinha das crianças. Eu conheço o que tem aí atrás, mas quem não conhece não sabe o que tem aí atrás. O pecado, irmãos, é uma parede enorme, e que você sozinho não consegue derrubar aquela parede. Separa você de Deus. O pecado separa o homem de Deus.
Mas aí vem Salomão escrevendo no livro de Provérbios dizendo: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. O que esconde, ele nunca vai prosperar. Ou seja, aquele que esconde o seu pecado, ele não consegue vencer nenhuma peleja. É a mão pesada que você não consegue erguer, está com a mão abaixada, está perdendo, irmãos, está dando tudo errado. É importante então analisarmos aonde é que está a minha dificuldade, onde que está o peso da minha vida me impedindo de levantar minhas mãos. O que está pesando que me impede de ficar com as minhas mãos erguidas para que o inimigo perca diante de mim? O que te impede? Não consegue mais ler a Bíblia como antes você lia? Lembra do primeiro amor, quando você se converteu? Que alguém tinha que brigar com você porque você queria ficar só na igreja, queria orar o tempo todo? Eu já passei por isso. Lembra quando você pegou a Bíblia e começou a ler de Gênesis a Apocalipse, começou a ler a Bíblia naquele primeiro amor, naquele desejo? O que está te faltando? O que te impede você de vencer essa peleja? Moisés tinha peleja e de repente tinha as mãos pesadas. Mas aí, irmão, entra dois camaradas na história. Entra Arão e entra U. Estamos falando agora sobre unidade na oração. Porque quando Arão e U percebeu que Moisés não dava conta de ficar com as mãos levantadas e o povo estava perdendo, eles tiveram uma ideia brilhante. Se fosse hoje, se eu fosse Moisés e tivesse com as minhas mãos erguidas, tendo a maior dificuldade, se fosse hoje, nesse tempo moderno que estamos, vocês pegariam duas cadeiras dessa aí, colocariam do meu lado direito, o outro do meu lado esquerdo, Alessandro sentaria aqui, o Isaac sentaria do outro lado e sustentaria as minhas mãos erguidas, para que eu vencesse. Você entende? Se fosse hoje, assim eles fizeram. Eles pegaram uma pedra, colocou ali para Moisés sentar. Moisés se assenta naquela pedra, eles pegaram outra, pegaram o braço de Moisés, segurou de um lado, outro segurou do outro e manteve as mãos dele erguidas o dia todo. Irmão, estou falando de intercessão. Você precisa de pessoas do seu lado que façam isso por você. Você precisa de pessoas do seu lado que intercedam junto com você na sua dificuldade, que tenha capacidade de não apontar o seu erro quando você cair, mas te ajudar, dizer para você que você pode se erguer, dizer para você que você pode se levantar. Porque só temos pessoas que nos acusam, que nos julguem quando precisamos de ajuda às vezes. No momento que você passa por seus piores momentos de dificuldade, de repente financeira, vão te julgar você, vão ser um Deus sobre a sua vida para te condenar. E vão criar uma série de situações sobre a sua vida, que você está passando por isso, porque você cometeu tal delito, tal pecado, por isso e mais aquilo. Mas ninguém senta com você e começa a te ajudar você a sair daquela situação. Se vocês trabalhassem na clínica, como a gente trabalha aí, vocês entenderam o que eu estou falando, né? Hoje a gente dá auxílio aí em 2 clínicas já abertas aí. Tem os irmãos que dão auxílio também na PAC. E o que você encontra, irmão, nesses lugares são homens com grandes pelejas e com grandes dificuldades de vencer. Homens completamente desprezados, homens que já estão com a sua mente completamente danificada pela droga. Os movimentos já não são o mesmo, já andam cambaleando, não conseguem ficar de pé direito. A gente depara com essas pessoas nas clínicas de recuperação, tá? Aí quando você olha para essas pessoas, você começa a entender um pouquinho o que é a situação da pessoa quando cai. Muitos estão ali na clínica, a família nem vai visitar, sabia disso? A família não quer nem saber mais daquela pessoa, porque teve um vacilo, caiu no mundo das drogas, do vício. A família despreza, abandona lá e fala assim, não deixa, fica aí. Muitos da família nem tira de lá. A gente tem interno na clínica que já mora lá na clínica, porque a família não quer mais ter por perto. Você entende? A família não quer mais ter aquelas pessoas por perto por causa do problema, da dificuldade. Mas quando você tem alguém do seu lado que te ama, irmão, independente do seu problema, da sua dificuldade, esse alguém vai te ajudar, ele não vai te condenar. A igreja precisa de ser uma igreja mais de menos tribunal e de mais amor.
E eu percebo essa atitude na vida de Arão e na vida de U. Quando percebe que o seu líder está ali com as suas mãos pesadas, não conseguindo vencer aquela guerra, eles têm a atitude de sustentar as mãos deles levantadas. Isso significa que às vezes você precisa de segurar a mão de alguém que vai aparecer, e você não vai aparecer, porque quem estava na frente ali era Moisés. Aqueles que estavam ali, irmãos, eram apenas bastidores, quando você vai analisar bem a história de Arão e U. Eu falo nessa noite com líderes, porque quem disponibiliza participar de um culto de oração é porque é líder. Há uma chama ardendo de você de liderança. Você está entendendo, irmãos? Oração não é para qualquer um. Oração são para líderes. Então quando você analisa um culto de quarta-feira, quando as pessoas vêm, você pode analisar o rosto de cada pessoa que vem para os cultos de quarta-feira. São líderes. São líderes. E quem está em casa, assistindo de casa, você precisa provar que você é líder, deslocando a sua casa e vindo para esse culto de oração. E temos observado que a cada dia tem multiplicado o número de pessoas que têm vindo para a oração. Oração, irmãos, é para líderes. Se você tem capacidade de sair da sua casa para vir para o culto de oração, é porque você é um líder. Deus vai te usar como usou Moisés. E Deus levantará homens como Arão e U, que vai te ajudar você a sustentar grandes coisas, grandes obras e vencer grandes batalhas. Se junto orarmos. Mas aí nós relembramos da história de Pedro. Pedro estava preso, irmãos, em uma prisão, em um cárcere, sem perspectiva. Logicamente falando, o cara estava bem seguro, algemado, vigiado, com vários portões trancando ele. Mas quando a igreja de Deus se une em oração, em um só propósito, em um só objetivo, não tem cadeia que prevalece, irmãos. Não tem muralha que permanece. Então nessa noite estou aqui para dizer para você o seguinte: se vocês têm mão pesada nessa noite, estamos aqui para sustentar a sua mão e te ajudar. Estamos aqui para sustentar a sua mão e te ajudar. Só que você precisa assumir um poste de humildade. Assume verdadeiramente quem você é nessa noite. Não seja mentiroso, mentirosa na sua oração. Você está entendendo? Fala realmente para Deus aquilo que você sente nesse exato momento no seu coração. Não tenta demonstrar aquele sorriso maravilhoso que você não é falso. Fala para Deus realmente como está a sua vida nessa noite. Não tenta bancar que está tudo legal se não está. Se você assumir que você precisa de ajuda nessa noite, estamos aqui para sustentar a sua mão e ajudar você a vencer essa peleja. Coloca no seu coração e fala: Senhor, eu não consigo, eu estou fraco. Eu estou um derrotado e preciso da ajuda. Se você assumir essa posição de que você precisa da ajuda de Deus, Ele vai te erguer nessa noite. Porque nós vamos ligar numa só fé, num só propósito, em unidade. Como aquela igreja orava por Pedro e as cadeias foram quebradas. Nós vamos orar juntos. E as suas cadeias também, as cadeias que te prende um filho, que te prende um esposo, que te prende um ente querido, uma enfermidade, algum problema, vai cair nessa noite. Eu profetizo que vai cair no nome de Jesus. As algemas vai cair, as muralhas vão cair no nome de Jesus. Só que você precisa de crer e assumir a sua dificuldade. Assuma que você precisa. E se for mais necessário ainda, estamos dispostos a te ouvir. Pastor Roberto, Pastor Wilson, estamos dispostos a sentar com você e escutar o seu problema. Sentar com os pastores e falar: pastor, meu problema, minha dificuldade é essa. Eu não estou conseguindo vencer essa área. Nós vamos te ajudar, irmão. Nós vamos pegar a sua mão, vamos erguer as suas mãos e vamos ajudar você a vencer o inimigo. É o que estamos fazendo nas clínicas aí, né, irmão Aurélio? Irmão Messias. Sustentando as mãos de homens para vencer droga, para vencer os problemas do dia a dia. E pessoas têm vencido. Você entende? Você vai vencer, irmão. O problema do seu relacionamento, o seu problema financeiro, de repente no seu negócio que não está funcionando, que as portas se fechou. Deus tem algo para a sua vida, só que você precisa ter objetivo. Você precisa saber orar a Deus. Saber orar a Deus, saber realmente o que você necessita. Estamos em uma semana, irmãos, preste às eleições. E uma das orações que temos feito muito aqui, oração pelo Brasil.
Ao quanto precisamos de orar. É uma peleja que estamos enfrentando também. Uma peleja que estamos enfrentando, irmãos. Política, peleja política. Uma ameaça pesada contra o Brasil. Estamos orando. Mas de que maneira você tem orado? Você tem orado certo, irmãos? Eu estava analisando isso. Você tem orado certo? Você lembra quando Jesus foi preso? E que um dos soldados de Jesus arrancou uma espada e feriu um soldado romano, cortando a orelha dele? E Jesus repreendeu. Não faça isso. Jesus repreendeu. Jesus falou, não precisa da sua ajuda. Guarda a sua espada. Jesus falou, você não sabe que se eu pedir ao Pai, Ele envia aqui agora uma legião aqui de 12 legiões de anjos para me proteger e me guardar? E pegou a orelha do cara e colocou no lugar novamente. Você entende? Naquele exato momento, uma das orações que nós temos feito pelo Brasil, para Deus proteger, guardar a igreja, temos orado muito por isso, né? Deus não depende da minha ajuda nem da sua ajuda, irmãos. Independente de qualquer candidato que entrar lá dentro, irmãos, a igreja vai se tornar mais forte a cada dia, entendeu? Não precisa. Aí eu fiz uma análise bem legal. Deus precisa da minha ajuda? Deus não precisa da minha ajuda. Deus é Deus, irmãos. E com o estalar de dedo Ele resolve todo tipo de problema. Mas o meu filho está com 15 anos de idade. Minha filha está com 20 anos. Ele precisa de mim. Então quando eu oro pelo Brasil, eu oro pela minha família, pela minha geração. Eu trabalho pela minha geração. Pela igreja, irmãos, é diferente. Independente de qualquer coisa, irmão, nós somos uma igreja forte. A igreja está preparada para passar até pela morte. Se não tivermos preparado para isso, irmão, então tudo que tem pregado aqui é mentira. Se bater alguém na porta dessa igreja, entrar aqui dentro e falar, ou você nega esse Cristo ou morre, temos que falar para o cara, atira, porque eu estou pronto para morrer por Cristo. Ou então, irmão, o que adianta o que temos falado aqui? Então é mentira. Por que temos tanto medo? Não temos medo, irmão, de perseguição contra a igreja. Meu medo político, irmãos, é principalmente financeira para gerações futuras que estão chegando por aí. Então pensa, e ora para isso, irmãos, ora pelo futuro financeiro do Brasil, ora com objetivo nessa área. Senhor, abençoe a área financeira, empresarial, para que os recursos não sejam retirados do Brasil. São orações precisas. E quando unimos em unidade, estamos num propósito de oração aí no sábado, começa às 8 da manhã, vai finalizar às 9 da noite, se finalizar o culto de oração, o dia todo. Entra nessa guerra, nessa peleja de oração, orando pelo futuro do Brasil. Você entende? Que precisamos de objetivos, são pelejas e são dificuldades, irmãos. Só que unidos nós somos mais fortes para enfrentar qualquer tipo de dificuldade, tanto no Brasil, quanto em Pirapora, quanto em qualquer lugar do mundo. Somos fortes e poderosos para enfrentar e vencer qualquer dificuldade. Amém. Nós iremos orar daqui a pouquinho. Eu não sei se você já fez o seu pedido de oração, mas se você não escreveu o seu pedido ainda, temos um vasilhão, agora mesmo o pessoal vai trazer aqui, o Denilson. Você pode pegar um papelzinho, faça o seu pedido, qual é a sua peleja, a sua dificuldade, enfermidade, algum problema que você enfrenta. Se você não escreveu ainda, levante sua mão, eles vão te entregar um papelzinho aí, uma caneta para você escrever e fazer um pedido. E a gente vai orar por você, para que Deus Ele manifesta o poder sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Fica de pé, vamos orar. Mais um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dar-me um novo coração. Peça a Deus um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Peça a Deus, dai-me um coração igual ao teu. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, o que Ele vai encontrar?
pra dentro de mim. Nada encontrará de bom. Vai escrevendo o seu pedido de oração aí. Mais um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu coração, disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Eu peço para te ensinar. Ensina-me a amar. Ama, irmão, como Arão e U amou Moisés, ajudando ele a vencer a guerra. A olhar com seus olhos, perdoar com seu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu, obedecer, cumprir todo o seu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Irmãos, erga suas mãos a este lugar. Vamos unir em oração. Existem vários pedidos aqui dentro. Pessoas que precisam de um milagre. Pessoas que precisam de uma bênção de Deus sobre a sua vida financeira, área da saúde. Vamos orar pedindo a Deus que venha manifestar o poder e a glória dele. Aleluias. Senhor Deus e Pai Celestial, nesse momento, meu Deus amado, está aqui nas minhas mãos vários pedidos, Pai. Meu Deus amado, meu Deus querido, nós sabemos, meu Pai amado, que nós somos aquilo que conseguimos enxergar, Pai. Isso é a fé de Hebreus 11. A certeza das coisas que se espera e a convicção de fato que não estamos vendo. Meu Deus amado, meu Deus querido, eu coloco diante do Senhor, meu Deus, cada um desses pedidos, seja ele financeiro, seja ele para a família, restauração do casamento, seja ele para a restauração dos filhos ou do esposo ou esposa, seja ele, meu Deus amado, para a restauração da empresa, seja ele, meu Pai amado, pela área do casamento. Nós te pedimos que o Senhor manifesta o teu poder, meu Deus, fazendo concretizar esse pedido. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, vai manifestando o teu poder, meu Pai amado, para que possamos ouvir testemunhos de pessoas que foram alcançadas através das orações feitas neste lugar, Pai. Em o nome de Jesus, é o que eu te peço, meu Deus amado, e te louvo, Pai, sabendo que o Senhor realizou uma grande obra nessa noite, na vida deste homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, ancião ou anciã, que está sendo representado nesta oração. No nome do Senhor Jesus, amém, e glórias a Deus, amém.
Diga amém. Agora eu vou passar para o pastor Wilson, mas eu vou ser ousado e vou pedir apenas uns 2 minutinhos. Se assenta no seu lugar aí. Como a palavra foi me delegada para estar ministrando, deixa eu ver como tem surtido o efeito da oração na vida de todos e que tenha coragem. Tem alguém que tem um testemunho piquititinho de 3 minutinhos para contar aqui o resultado da oração que tem recebido? Tem vindo nos cultos de quarta-feira e Deus já abençoou, já te deu você uma resposta. Alguém já recebeu uma bênção e quer contar? 3 minutinhos apenas, 2 minutinhos. Tem alguém que queira contar? Está com vergonha? Já tem alguém? Precisamos de saber, irmãos, de medir como que está os resultados. Alguém que você está intercedendo, foi alcançado pela sua oração, ou sua bênção ainda não chegou? Alguém já recebeu? Quem está esperando a bênção ainda, diga amém. Vamos reforçar a oração, né, Márcia? Vamos orar porque nós queremos ouvir testemunho, irmãos. Perca a sua timidez e quando você receber, você conta o seu testemunho. Não queremos aqui ficar só contando historinha, nós queremos resultados, irmãos. Alguém trabalha para não receber salário? De graça? Nós estamos querendo resultado. Todos queremos ouvir testemunho seu. Amém? Do que você alcançou, do que você recebeu. Então quando você receber sua bênção, procura o pastor e já conta. Pastor, eu quero contar meu testemunho. Não tem ninguém nessa noite, irmãos? Você começa a me preocupar, então vou ter que aumentar a oração. Vamos colocar a igreja para jejuar a semana inteira, para que as bênçãos sejam alcançadas. Amém? Com certeza tem, ainda está com vergonha de contar, né? Passa pastor Wilson, já para dar continuidade na oração, ganharmos tempo aqui. Deus abençoe a todos, louva a Deus com as palmas, que merece a honra, a glória, o louvor e a adoração pelo século do século. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és